Olá, eu sou a Letícia, sou graduanda em Arquitetura e Urbanismo, e eu vim trazer o projeto desenvolvido com a Paola e a Ana Carolina, que tem como título Mapeamento Discursivo da Expansão Imobiliária em Campos dos Goytacazes. O nosso trabalho é resultado de um projeto de iniciação científica que está sendo desenvolvido junto com o Instituto Federal Fluminense de Campos dos Goytacazes, que fica no norte do estado do Rio de Janeiro. O nosso estudo começa em perceber o mercado imobiliário como ator no território urbano e os impactos que esses novos empreendimentos causam na expansão da cidade. E a partir daí, a gente busca focar no mapeamento das condições do mercado imobiliário, que é justamente identificar como que o mercado se vendeu no período analisado, que aqui é de 2018 a 2020, e identificar também os conceitos do marketing que foram utilizados nas vendas. O que nos leva para o objeto direto das análises que a gente trouxe hoje, que são os sujeitos e seus imaginários. Ou seja, quem recebe as propagandas e que aspectos de desejos desses sujeitos são utilizados como marketing. E aí, procurando conhecer um pouco melhor desses conceitos que eu citei, a gente tem Maciel falando que todo empreendimento passa por uma sequência de planejamento, implantação e comercialização, e que essas sofrem interferências do que ele chama de classes de tomada de decisão dos compradores, que são divididas em aspectos legais, pragmáticos e intangíveis. Os aspectos legais são relacionados às leis e ao direito propriamente dito. Seriam os meios de pagamento, ou então as formas que você poderia adquirir um imóvel, por exemplo. Já os pragmáticos são informações mais técnicas. Nos anúncios imobiliários, eles vão ser talvez uma metragem quadrada, o número de quartos. São aspectos da própria arquitetura e informações mais diretas para o comprador. E aí a gente tem os aspectos intangíveis, que são muito interessantes para a nossa análise, porque eles tratam dos desejos e das particularidades dos indivíduos. Eles tratam muito de realizações, de conquistas, dessa questão do ir além. A primeira discussão possível que a gente percebeu foi uma relação percentual entre o ano de lançamento desses empreendimentos que a gente categorizou. A curva começa em 2018, com 30% dos lançamentos, e esse número já apresentava uma queda leve em 2019, indo ali para 25%, perdão. Essa queda se torna brusca em 2020, e a gente percebe que isso é diretamente influenciado pela pandemia, e isso faz com que 2020 seja um ano com menos lançamentos na nossa pesquisa. Até o presente momento, a gente levantou 20 empreendimentos, lançados de 2018 a 2020, mas para essa análise em especial, a gente achou pertinente trazer também os números de 2021, porque eles mostram um sinal de retomada para esse mercado. Mesmo que 2021 seja um ano ainda em andamento, o percentual de lançamentos que a gente categorizou já foi de 30%. Outro resultado é o cruzamento entre os preços e as tipologias comercializadas. A gente tem ali em verde que os loteamentos são os que possuem valores mais baixos. E os apartamentos ali em roxo, a gente tem que eles conseguem atingir as mais variadas faixas de preço. Um outro ponto muito interessante é que as casas prontas para morar aparecem com valores mais baixos, mas também aparecem com valores mais altos. E essa situação é completamente impactada pela localização desses empreendimentos, né? Porque eles se adaptam ao modo de viver de cada bairro e por isso eles conseguem ter preços tão diferentes. E isso deu início a uma outra discussão, que é a fonte de distribuição desses anúncios. A gente percebeu que em 2018 as formas de se vender estavam muito presentes em diferentes lugares, elas não eram concentradas. Já em 2019 e 2020, a gente consegue perceber um crescimento do ambiente virtual como um todo, mas também consegue perceber o crescimento do Instagram como principal plataforma de anúncios e venda, sendo assim responsável por grande parte do nosso acervo. E aí, indo para o conteúdo desses anúncios, a gente conseguiu categorizar as informações que receberam maior atenção na construção deles. E aí, a primeira informação que chama a nossa atenção nesse quantitativo é a ênfase que muitos anúncios deram para os elementos estéticos. Quase 30% dos anúncios trazem fotos de elemento de fachada e até mesmo de projetos de interiores para esses ambientes. E essa questão é seguida pela localização, que é onde muitos anúncios trazem mapas de proximidades, de lugares importantes da cidade, tipo pontos comerciais ou até mesmo de pontos turísticos. Agora, inversamente proporcional à questão da estética, a gente teve a questão econômica. Os anúncios que citam valores ou números de prestação foram muito raros. Isso a gente pode entender como uma atenção ao que seria um potencial afastamento dos compradores quando essas questões são citadas. E uma outra questão que trouxe uma certa surpresa para a gente nesse levantamento foi o segundo aspecto menos citado ter sido a segurança, já que a gente estava tratando na maioria de condomínios, e é um dos discursos de venda deles, uma segurança maior,
Isso atrelado à questão da violência nas regiões urbanas das cidades estarem constantemente aumentando, o assunto não ser tão tratado assim nos anúncios, eu acredito que seja algo a ser pontuado aqui. Aqui a gente traz uma comparação dos anos analisados. 2018 vem ali com uma incidência muito grande, como a gente citou, das fachadas, e vem seguido de 2019, que é onde teve um crescimento muito grande no número de loteamentos. Então o foco já tem essa mudança. E vem depois de 2020, que volta com a questão das fachadas, mas também agrega agora a questão estética dos interiores também. Como conclusão, primeiramente, eu acho que é bom a gente citar que muitas narrativas e análises são possíveis a partir desse assunto, né? Principalmente quando a gente faz aquele cruzamento de informações levantadas. As discussões começam a ser possíveis em diversas áreas do conhecimento. E isso permite que, com uma maior maturidade, essa pesquisa cresça ainda mais. Esse estudo está em andamento, mas o que ele tenta, e eu acredito que consiga mostrar, é como a mídia publicitária cria essa espécie de imaginário de interesse para o comprador e como isso afeta diretamente e impulsiona a produção e a transformação do espaço urbano da cidade. Obrigada.